Imposto de Renda 2021 para investidores. É um assunto que, se você investe em ações e em fundos imobiliários, provavelmente agora você deveria estar um pouquinho preocupado se você já não tiver todos os cálculos e todos os documentos, porque falta aí aproximadamente um mês para você para terminar o prazo de entregar a sua declaração. E aqui nesse vídeo, o que eu vou fazer? Para quem não sabe, para quem não acompanha o canal, eu falo aqui no canal sobre investimentos, sobre finanças pessoais, sobre educação financeira, e eu sou contador especializado em impostos. Então eu também faço a parte de imposto de renda e decidi gravar esse primeiro vídeo mostrando para vocês como que você pega os informes de rendimento e os outros documentos que são necessários dentro da plataforma da Rico Corretora para você preencher sua declaração de imposto de renda. E aí, ao longo do vídeo, além de te mostrar como que você puxa esses documentos e como que você interpreta eles, eu também vou te dizer algumas coisas de como que você declara isso na sua declaração do imposto de renda, beleza? Então vamos comigo aqui, vou puxar a página para vocês verem. Se você é cliente rico, você simplesmente faz o seu login, você vai começar já nessa página aqui, a página inicial, que é o resumo aqui dos seus investimentos, a sua área exclusiva, você já vai ter acesso a algumas informações. E o que você tem que fazer? É muito simples, você vai vir aqui nesse menu à esquerda e vai clicar em Imposto de Renda, tá? É isso que você precisa fazer. Aqui tem as opções de alguns anos, provavelmente porque eu sou cliente antigo. Se você é um cliente mais recente, deve ter só dos anos mais recentes ou só do ano de 2020, você clica em Quero Consultar, relacionado ao ano que você vai fazer a declaração. Lembrando que a gente está em 2021, a gente declara os bens e agendas que a gente teve em 2020. Então você vai pegar sempre em relação ao ano anterior. E aqui você já tem os relatórios. O mais importante é esse aqui, o relatório anual, porém você precisa destes outros relatórios. E aqui eu destaco dois. O proventos pagos, que é importante se você tem principalmente fundos imobiliários, e o extrato detalhado, que nada mais é que o extrato da sua conta na corretora, como se fosse da sua conta corrente no banco. Você precisa disso, é muito importante também, eu vou explicar por quê. E aí você simplesmente clica no botão de download e vai puxando esses relatórios. A diferença é que esse do extrato detalhado, você vai fazer uma consulta e você tem que colocar a data, escolher aqui nessa caixinha. Então você vai pegar aqui de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro. Deixa eu jogar aqui de novo. 31 de dezembro de 2020. E aí ele vai te entregar todos os movimentos que foram feitos na sua conta ao longo do ano. E você imprime isso aqui nessa impressora aqui em cima, tá? Por que é importante você pegar esse extrato? Porque algumas movimentações que a gente faz em renda variável não tem nota de corretagem em algumas corretoras. Por exemplo, quando você faz subscrição de ações, que é quando você já tem uma ação ou cota de um fundo imobiliário, aquele fundo imobiliário ou aquela empresa decide lançar novas ações do mercado, você, como acionista, como cotista, tem preferência na aquisição dessas novas ações e você faz uma subscrição. Você informa para a empresa, através da sua corretora, que você quer aumentar a sua posição, que você quer adquirir essas cotas, essas ações que estão sendo subscritas, que estão sendo geradas agora novas. E aí você tem esse movimento na sua conta, né, dessa saída de dinheiro, e isso não tem necessariamente uma nota de corretagem. Então não adianta só você ter a nota de corretagem. E enfim, aí você vai ter esses movimentos aqui e quando você comparar com a sua posição em custódia também no final do ano, você vai conseguir identificar essas coisas, esses movimentos que foram feitos. Mas é bom que você vá anotando ao longo do ano, tá? Que você faça esse controle mensalmente. É meio chato, mas é importante, tá? Então, deixa eu voltar aqui para os outros relatórios. Aqui, uma coisa já que eu vou falar para vocês que eu achei estranho na Rico, porque nos anos anteriores ela tinha um relatório aqui de custódia, de posição de custódia. O que é isso? É tudo que você tem na corretora em 31/12 do ano que você está puxando. E isso é importante, porque a gente precisa comparar isso com os nossos bens que vão ser declarados lá na ficha de bens da declaração do imposto de renda. E como aqui não tem, eu não sei o que a Rico está fazendo, porque eu já procurei aqui dentro da plataforma e não achei nada que eu pudesse puxar com a data de 31/12. Por isso também é importante você ter o seu controle e não ficar dependendo apenas das corretoras. Eu já tive problemas com algumas corretoras deles não entregarem os relatórios que fossem fáceis de interpretar ou nem entregarem os relatórios, mas como eu controlo tudo através de planilha, eu mesmo faço ali conforme eu vou fazendo minhas movimentações, eu estava bem seguro para fazer a minha declaração e peguei lá.
Como eu peguei lá nos meus controles, né? Você tem a opção também de buscar isso no SEI, que é o canal eletrônico do investidor, se eu não me engano. É um site, sei.com.br, que você faz o seu login e lá tudo que você movimenta em qualquer corretora vai ter também. Mas já te adianto, nem os papéis da corretora, nem os papéis do SEI exclusivamente são tão confiáveis, são 100% confiáveis. Você tem que ter uma boa noção do que você está fazendo ao longo do ano, por isso é importante você ter seus próprios controles conforme você vai fazendo os movimentos, tá? Então, já falamos aqui dos relatórios que você tem que pegar, proventos pagos, já citei também que é importante, extrato detalhado que você tem que puxar também. O que não está aqui nos relatórios que você também precisa, no caso da Rico, das notas de corretagem. Então você vai clicar, na verdade elas estão aqui embaixo. Só que no meu caso, eu não fiz operações pela Rico em 2020. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como vocês pegam a nota de corretagem de outra forma, que é clicando aqui ó, em ações e FIIs, na aba de investimentos aqui na esquerda, e você clica em notas de corretagem. E aí você coloca aqui o mês que você quer ou o período completo que você quer, tá? Se eu colocar aqui 2021, eu acho que em 2021 eu estou voltando a operar pela Rico, eu já fiz uma transação só. Deixa ele buscar aqui. Espero que não... Ah, beleza. Tá aqui a nota de corretagem, você clica aqui e baixa ela. Por que você precisa da nota de corretagem? Quando você vai declarar as suas ações ou cotas de fundo imobiliário, você tem que colocar lá o valor de custo de aquisição, o custo que você teve para aqueles ativos, tá? Não é o custo, não é quanto elas valiam no preço a mercado em 31/12. É quanto você pagou por elas e você vai manter esse valor até você vender essa posição, beleza? Então, você só consegue achar esse valor fazendo o cálculo através da nota de corretagem. Então lá, por exemplo, você vai comprar uma ação por R$100. Só que você vai ter ali uma taxa que pode ser corretagem, no caso da Rico está com zero corretagem hoje em dia, mas tem umas taxas da própria bolsa, taxa de liquidação, emolumentos, pode ter alguma outra taxinha ali na nota de corretagem. Então você vai pegar esses R$100 do valor da ação, vai somar com esses custos que você tem ali, de taxas, impostos, etc. E isso vai ser o teu custo de aquisição daquelas ações, daquela ação, daquele lote de ações ou daquelas cotas de fundo imobiliário. É com base nesse valor que você declara, tá? Não é para declarar apenas o valor ali considerando o custo apenas da ação. Você tem que somar tudo, isso é positivo para você. Porque como esse custo vai aumentar um pouco, na hora que você for vender, seu lucro vai diminuir um pouco. E isso é a própria realidade. Você pagou por aquilo ali algumas taxas, então seu lucro tem que ser um pouquinho menor. Como seu lucro é um pouco menor, você vai pagar um pouco menos de imposto de renda nessa venda, beleza? Então, atenção a isso que vocês têm que somar essas coisas. E eu vou mostrar para vocês aqui os relatórios. O relatório de 2020, o informe de rendimento, né, que é o relatório principal, ele vem com essa carinha. Não vou mostrar aqui o cabeçalho para vocês, só porque tem algumas informações ali minhas de CPF, etc., que não é relevante para ninguém. Então, vou mostrar a partir do primeiro quadrinho deles. Como que você interpreta? Esse relatório da Rico, ele é dividido em duas partes principais. Uma, que é essa primeira, que fala dos rendimentos, que são as rendas que você teve no ano com base rendas geradas pelos seus investimentos. E na parte de baixo, na segunda parte, você tem o detalhamento dos seus bens. Lembra que na declaração de imposto de renda você declara o que você ganhou e o que você tem, o que você possui, tá? Os seus bens. Então, não é só a renda, tá? Muita gente também, meus clientes se confundem com isso, às vezes acham que é só a renda, você tem que declarar o que você possui. E aqui como que você interpreta? Você vê que aqui em 2020 eu tinha só Tesouro Direto na Rico, que eu tirei, mas talvez eu volte, enfim. Você tem o primeiro quadrinho de rendimentos isentos. Esses quadrinhos têm exatamente o mesmo nome das fichas da declaração de imposto de renda. Então não tem muita dúvida. Você vai procurar lá a ficha de rendimentos isentos, você vai procurar lá a ficha de rendimentos sujeito a tributação exclusiva e você vai preencher o que está dentro desse quadro no respectivo quadro lá da declaração, beleza? Então como aqui é rendimento, ele já te entrega aqui o código que você vai usar lá na declaração, tá? Esse código aqui no caso do isento é o 12, vai ter lá uma descrição, quando eu lembro de cabeça, e você vai colocar o saldo. Na verdade você vai botar o rendimento que estaria aqui, né? No meu caso é 0, nessa ficha de rendimentos isentos. E você também vai preencher o CNPJ que eles já estão te dando aqui, beleza? Não tem mistério. Na parte de rendimento sujeito a tributação exclusiva, é exatamente a mesma coisa. Você pode declarar, você vai declarar lá com o código 06, vai colocar
o CNPJ aqui da corretora e o nome dela, e você pode colocar o rendimento total somado, tá? Eu, como contador, eu faço isso tanto na minha declaração quanto na dos meus clientes. Não vejo problema, eu separo por corretora. Mesmo que você tenha outras corretoras do grupo XP, por exemplo, conta na XP e conta na Clear, que depois eu vou colocar vídeo sobre os relatórios delas também, você vai ver que você vai colocar as mesmas informações, o CNPJ é igual, tá? Então, o que acontece? Eu coloco lá 3 vezes de acordo com cada corretora. Você não precisa dividir linha a linha aqui não, tá? Isso não gera problema na receita, pelo menos nenhum cliente meu nunca caiu em malha fina. E eu também não, então acho que não tem problema nenhum fazer isso. O saldo em conta, que é como se fosse o saldo da sua conta corrente num banco. Então você vai procurar lá o código 69, botar as informações e colocar o saldo de 31/12 de 2020. Créditos em trânsito é mais raro de aparecer, mas às vezes acontece, dependendo da quantidade de papéis que você tem. E aí você também vai fazer a mesma coisa. Você vai procurar lá a ficha que é específica para esse tipo de crédito, vai colocar o código 99 e você vai colocar o CNPJ da corretora e a quantidade de créditos em 31/12 de 2020. Na verdade, eu falei aqui da ficha de créditos. Os créditos, normalmente você declara na ficha de bens e direitos, porque quando você tem um crédito, é um direito que você tem de receber alguma coisa. Então você vai procurar lá, vai botar no código 99, que provavelmente é outros, dentro da ficha de bens e direitos, quanto que você tem de crédito a receber, beleza? E aqui embaixo, a segunda parte, é exatamente dessa ficha de bens e direitos. Aqui, nesse caso, eu tinha o Tesouro Direto, né, em 31/12 de 2019, em 2020 eu não tinha nada. Os rendimentos já estariam aqui em cima. Você vê que é o mesmo valor, 3.548. Então você não precisa se preocupar com isso aqui novamente. Aqui o que você vai pegar são o saldo total. Então, se fosse 2019, código 45, mesma coisa, CNPJ, nome da corretora, e coloca lá esse valor total também nesse caso, porque tudo aqui é tesouro. Se você tiver tesouro, ações, fundos imobiliários, na parte de ações e fundos imobiliários, você tem que colocar um a um. No caso do tesouro, eu coloco tudo junto e na descrição eu digo quais são os títulos que eu tenho, o vencimento e qual foi o valor que eu investi em cada um. E, obviamente, somando o valor que eu investi em cada um, eu vou ter o valor total igual o que está declarado lá na declaração para a Receita Federal. Beleza? Acho que foi claro. Se tiver dúvida, comenta aí embaixo, pergunta, ou vai lá no meu Instagram e pergunta no direct que eu te explico. Mas não acabou, vou te mostrar mais alguns relatórios. Outro relatório que eu falo que é importante, é muito importante inclusive, é o relatório de proventos pagos ou proventos recebidos, né? E aqui como que você interpreta, como que você lê isso aqui? Você vai colocar, você tem aqui o nome da empresa, você tem que saber identificar pelo nome quais são as empresas que você tem, quais são os ativos que você tem. E aí você vai pegar aqui, por exemplo, B3. O que é JCP? Juros sobre capital próprio. Isso aqui você declara nos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. E os dividendos são rendimentos isentos, então você vai declarar na ficha de isentos. E se forem proventos de fundo imobiliário, também são isentos, você vai declarar lá na parte de proventos isentos, na ficha de rendimentos isentos, tá? O que gera dúvida para algumas pessoas? Qual o valor que você coloca como valor de JCP? Porque aqui você tem o valor bruto, um valor de IR que é descontado na fonte e o valor que você recebe na sua conta. Qual que você coloca? O valor líquido. Não precisa se preocupar com o valor do imposto de renda. No caso do dividendo, como ele já é isento, o valor bruto e o valor líquido são iguais, então não tem dúvida, pega sempre o valor líquido de todos eles, beleza? Uma coisa interessante, você vai precisar do CNPJ de cada uma dessas empresas para você colocar os valores lá. E você vai ter que somar. Por exemplo, vocês estão vendo que aqui está o Unibanco, provavelmente isso aqui era Itube 4, tem várias linhas de dividendos, porque eu recebi isso vários meses diferentes. Você vê aqui, ó. Isso aqui é de 2018, porque em 2020 eu não recebi nada. Por isso eu peguei esse relatório só para mostrar para vocês como que vocês vão ver ele, tá? Então você vê que eu recebi dividendo de Itaú Unibanco em janeiro, fevereiro, março e abril e maio de 2018. Como que você vai declarar? Somando todos os dividendos dessa empresa. Mas eu também recebi JCP do Itaú Unibanco. Vou colocar junto? Claro que não, porque lembra que eu falei que são fichas separadas. Na ficha de rendimentos isentos são os dividendos. Na de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva são o JCP que você recebe. Então você vai pegar o valor líquido do JCP e vai colocar lá na ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Beleza? Então acho que aqui é isso.
O CNPJ você tem que buscar direto no site da B3 ou no site da própria instituição. Eu recomendo que você olhe no site da B3, tá? Ou use algum site, alguma plataforma, como por exemplo o Status Invest, para você colocar lá o código do ativo que você tem e pegar as informações lá. Mas não acabamos ainda. Tem mais uma coisa. Lembra que eu falei que a Rico esse ano, eu achei estranho, não tem ali um relatório de posição de custódia? Antes existia. Isso aqui é um relatório antigo, de 2017. Vê que ele me mostra quanto que eu tinha de cada tipo de investimento. Então, por exemplo, eu tinha uma LCI num valor aqui. Na verdade, acho que eu nem tinha mais, então vou ignorar ela. Aqui só está o rendimento que ela deu. Mas renda variável, aqui você vê que tinham diversas ações e a quantidade que eu tinha no final do ano. Então, eu imagino que a Rico deva disponibilizar um relatório desse também, só não está ali aparecendo para mim, não sei porquê. Mas você tem que, na hora que colocar os bens, você tem que colocar essas ações lá. Então, você vai colocar lá 120 ações de Cielo com custódia na Rico, você vai colocar lá o CNPJ da Cielo, não é o CNPJ da corretora, cuidado com isso, para não dar inconsistência, você não cair em malha fina, e você vai colocar o valor de aquisição, lembra o custo que eu falei, que você calculou com a nota fiscal, é esse o valor que você vai colocar nessa hora. E aqui, os tesouros também, ele mostra os títulos discriminados. Lembra que eu te falei? Eu não costumo separar isso aqui, eu coloco tudo junto como uma coisa só, o valor total. E na descrição desse bem que está sendo declarado ali no tesouro, eu coloco cada título individualmente, para caso o fiscal da Receita olhe aquilo ali, ele consiga entender mais fácil comparando com os dados que a própria corretora está enviando para ele. Beleza? Pessoal, eu acho que é isso, tá? Eu falo rápido, então se você perdeu alguma coisa, volta aí no vídeo, assiste numa velocidade um pouquinho mais lenta, ou faz o que eu falei, pergunta lá no direct do Instagram, meu Instagram tá aqui na tela em algum lugar, ou me pergunta aqui nos comentários que eu te respondo, eu te ajudo na medida do possível com a questão do imposto de renda. E se você não quiser ter esse trabalho também de declarar o imposto de renda, entre em contato comigo, porque eu tenho um escritório que faz isso e a gente pode, dependendo da situação, te ajudar, beleza? Então, espero que isso tenha ajudado vocês, tenha tirado dúvidas sobre como declarar. Muita atenção, porque a parte de renda variável é uma coisa que faz as pessoas caírem em malha fina, isso te gera dor de cabeça, pode bloquear o seu CPF e, enfim, não é algo legal de acontecer. Então, atenção com isso, tenham cuidado com o seu patrimônio, com o seu dinheiro, com os seus investimentos, para que vocês não tenham dores de cabeça no ano seguinte e vocês consigam só aproveitar aquilo que vocês estão investindo, beleza? É isso, gente. Até o próximo vídeo e valeu!